Só perguntar, você já passou a relação com o pessoal? Como é que tá? Eu sei que você não pode estar sem microfone, mas está rolando a lista? Como é que está funcionando? Se você puder escrever aí no chat, só para eu ter uma ideia se as pessoas estão. Eu, Ah, Carlão, ela falou que ainda não e é mais pro final. tá bom. Não, só porque tem sempre gente que sai um pouco antes, né? Ou não volta e tal, mas para poder não perder. Eu tô achando assim o grupo pequeno, né? Porque assim é tanta coisa e a gente sabe que janeiro vai ser complicado e eu me preocupo um pouco com isso. Mas tudo bem, vai ficar gravado e aí, na medida do possível a gente tenta, quer dizer, ajudar, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco aí da questão da onde a gente parou, que foi da questão da energia elétrica, foi uma coisa que é falada um pouco aí. Bom, pagamento de companhias elétricas tem um ato declaratório aí da Receita Federal, aonde vem falando tanto do fornecimento de energia quanto da potência garantida, né? Que tem até outros nomes. E aí, para uma parte, vem o 5,85 e a outra parte vem o 9,45. Nem todo mundo paga, mas, assim, para aqueles que pagam, assim, eu vi que algumas pessoas em algumas reuniões têm falado e aí eu, assim, só para comentar, porque estava um pouco por alto, em base legal, a gente até perguntou isso para o auditor numa dessas reuniões, ele não estava muito a par. A base legal é essa. A gente parece que na Neoenergia, que é na energia de Brasília, tem um pouco de dificuldade, porque eles não mandam o valor bruto, e aí para chegar nos valores tem causado um pouco de dificuldade na informação para você poder chegar e calcular os tributos, mas, em geral, parece que na Light não tem tido muito esse problema, né? Não sei como é nos outros estados, mas eu acredito que deva vir mais ou menos discriminado, né? Aí eu aqui destaquei a questão das duas situações, tanto de uma como outra. A questão dos 9,45 não existe no 6190, então é o 17099 lá, porque não tem uma condição específica para se colocar para potência garantida. E aqui tem uma solução de consulta mais recente entre aspas, de 2009, que até foi a Lucidalva, de um treinamento, acho que de algum lugar, que trouxe essa informação, aí dizendo que ela pode vir com vários nomes, né, como demanda contratada, potência garantida. Então, todos esses aí são sinônimos do que pode vir dentro de uma fatura elétrica, de energia elétrica, aplicada para os órgãos do governo federal. E aí eles são aplicados 9,45. E aqui eu sei que não deve estar muito claro, mas aqui é mais ou menos uma fatura da Light. Aí é onde tem aqui a divisão de demanda e energia elétrica, né? E aqui tem um cálculo onde aqui a gente separou a energia ativa, né? Os valores. Aí tem ali o valor de 779.550, que são todos os valores da energia ativa. A demanda ativa, que foi 71 mil, que aplicaria os 9,45, e a iluminação pública, que lá não entra para o cálculo do imposto, né? E aí ela é um valor que não é tributado, né? Para fins de imposto de renda, quer dizer, ela não teria tributação. E aí é daí que se chega os valores para poder fazer o cálculo dos tributos, né? Bom, casos especiais
foi o que teve aí mais uma discussão com relação como é que se diz? A questão das entidades sem fins lucrativos, que a gente não tem lançado. A gente só tem 2 casos para fazer lançamento, gente. Não, assim, Fiotec, é, ela não é uma entidade assim, a gente não tem retido imposto dela, tal, mas assim, tem um rol de empresas lá, acho que é no artigo 4º, se eu não me engano, da IN 1234, aí vem falando templo, partido político, aí fundações que são mantidas e instituídas pelo poder público, e aí vai um rol. As únicas que você tem que se preocupar são as entidades sem fins lucrativos, aquelas que estão no parágrafo 3 e 4, se eu não me engano, que são aquelas filantrópicas e aquelas de assistência social, educação e saúde, tá? Então, aí tem um artigo específico só para isso, são apenas essas. E essas, para poder ter direito, elas têm que apresentar declarações. E essas de saúde filantrópica, para a gente que é órgão federal, não o Estado, que agora tem uma instrução normativa nova, que é 2145, se eu não me engano, que é de maio, alguma coisa assim, que eles também vão ter que entrar na 1234. Elas, além de apresentarem essa declaração, elas têm que apresentar uma certidão de SEBAS, que é o quê? Se o cara é de assistência social, ele tem uma certidão que ela tem que pegar junto ao Ministério da Assistência Social e trazer junto com essa declaração dizendo que ele faz parte disso, entendeu? Senão ele teria que ser tributado normalmente. Então, só essas empresas filantrópicas ou que tem uma declaração que é assinada pelo representante legal, não é a secretária, não é o office boy, não é o contador, é o representante legal da empresa que tem que assinar, e aí cabe a vocês avaliarem. É esse caso que teria que se. É o caso das empresas que se enquadram nessa situação. E aí foi isso que eu pedi, calma, porque agora a gente ainda está fazendo a questão da DIF até fevereiro, né? Então, assim, a partir de janeiro, vamos ter uma preocupação com isso, mas até então é tanta coisa que a gente tem que fazer e tem que ajustar, por isso que eu pedi um pouco de paciência, tá? E aí são esses casos aqui, né, da condição da imunidade, e conforme as declarações do anexo 2 e anexo 3 da 1234, que está aí nessa instrução normativa de 2016, que ela altera a 1234 e está dizendo quem são e é que veria na DIRF, porque toda vez que você vai falar com o fiscal, ele não te responde. Ele fala assim, você entrega na DIRF? Se tem que entregar na DIRF, tem que constar. Então, são apenas essa, não é simples. Eu estou escutando gente, mas tem que jogar o Simples. Não, não tem que jogar a empresa do Simples. Não tem que jogar a Fiotec, não tem que jogar Templo, não tem que jogar condomínio, conselho regional. Não, é isso aqui. São essas daqui e ponto. Não vamos aumentar o nosso trabalho sem necessidade. E aí tem ali dizendo que também deverão ser informados na DIF, a DIF acaba, como ela acaba, a gente tem que informar no FD Reinf, no grupo 4.000. E aí está ali, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos e instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e associações civis, de acordo com esse artigo da lei. Para isso, elas têm que apresentar a declaração assinada pelo seu representante legal. Sindicato, federações, confederações, serviços sociais, conselho de fiscalização, condomínio, cooperativa, fundações de direito privado, fundações públicas mantidas e instituídas pelo poder público, não tem que lançar no REINF, são só essas duas, do artigo 4, 3 e 4. Eu estou falando e, assim, enfatizando para a gente, tem ou não tem? São só essas duas. E a imunidade é essa daí, como eu disse, está ali mais uma vez enfatizado. Bom, e aqui estão os modelos das declarações. Isso aí está lá no anexo
da instrução normativa. Esse é o modelo, e está aqui a assinatura que é necessária. Esse aqui é o modelo para as entidades de educação e assistência social, que, além dessa declaração, tem que apresentar esse documento, que é o certificado de entidade de beneficência de assistente social, ou, no caso de educação, que é dado pelo órgão que é responsável em conceder esse título para essa empresa, e esse daqui é para as filantrópicas. Então, são esses documentos que os caras têm que apresentar, assinados pelos representantes legais. Se eles não apresentarem, aí é com vocês, e aí o correto era fazer a retenção. Bom, como se lança isso? O mesmo esquema, período de apuração, estabelecimento, CNPJ da empresa e a inclusão do natureza do rendimento. Estava no grupo 15. Há poucos dias, acho que tem um mês, eles mudaram, tá? Por isso que eu não falei, porque estava no 15.049. Eu fiz um curso aí em poucos dias, perguntei para o cara, 2 dias depois eles saíram uma mudança de 3 códigos. Aí eles criaram esse 17.051, que a Rebeca até me perguntou, eu não quis falar na hora, acho que eu tinha até falado isso antes a ela, porque eu falei assim, olha, vamos aguardar, porque eu quero falar isso para todo mundo. E isso vai ficar gravado, que está aí na apresentação. É esse 17.051, que é pagamentos a entidades isentas imunes da IN 1234. É esse o código que tem que ser feito. Todas as empresas que vocês pegarem para fazer isso, todos os meses tem que estar lançando essa informação, caso tenha mais de um pagamento, tenha pagamentos contínuos por mês. Aí salva. Quando é feito esse lançamento, você vai incluir novo para o dado de pagamento. Você só vai informar a data que ocorreu o pagamento, que é dentro do fato de acontecimento do fato gerador, e o valor bruto. Não tem mais nada a ser informado. Salvou e enviou. Pronto. Isso está lá também, lá na planilha, lá nossa, para um controle, tem essa informação. E aí, conforme tem essa informação, é só enviar. Não há mais nada a fazer, é só um lançamento. É mais um trabalho, mas é só isso. Tá ok, gente? Alguma dúvida sobre isso? Rebeca, alguma dúvida? Eu tenho duas. Ah, A primeira é o seguinte: a gente tem uma porção dessas associações sem fins lucrativos que apresenta a declaração, certo? Agora, o SEBAS, ele também tem que vir ou apenas a declaração serve? não, o que eu falei, existe sem fins lucrativos, existe um grupo de empresas que são aquelas de assistência Isso, social, essas têm que ter SEBAS também. também. A legislação fala isso. Tem filantrópica e tem de assistência e beneficência social. Essas de assistência e beneficência social tem que constar o SEBAS. Está, Beleza. inclusive, na 1234. As filantrópicas não, é só a declaração. Ah, beleza. A minha outra dúvida é a seguinte: nesses meses aí que a gente pagou algumas dessas isentas, né? Não vamos precisar reabrir, né? Olha, eu não estou cobrando isso, porque como vai ter a DIF ano Uhum. que vem, aí na DIF a gente ajusta o que tem que fazer. Não É, vamos nos preocupar com isso, vamos preocupar a partir de agora, entendeu? beleza, beleza. Tá bom, obrigada. Bom, eu não sei se o Maurício está aí. Maurício já está aí, Claudinha? Eu liguei lá para a sala dele, ele está em horário de almoço. Eu deixei E, recado. bom, fomos pegos de surpresa. E aí, eu até gostaria que o Maurício participasse, porque não é uma área de domínio, entendeu? E aí a gente tentou, porque tentou,
fazer uma reunião integrada à Receita Federal e o Tesouro Nacional. Não conseguimos de forma alguma. Como é que a gente tomou conhecimento disso? Quando o primeiro mês que a gente foi fazer a entrega, a gente viu em Biomanguinhos esse código 0422. E vou até vou sair aqui, porque acho que é melhor a gente conversar antes de colocar, e quem sabe tenha tempo. Claudinha, se você puder, a gente até, que é importante que de repente ele entre, assim, para a gente, porque acho que aqui é mais conversa do que técnica, tá? Então a gente tentou de todas as. Quando eu vi isso daí, eu falei, caramba, o que é isso? Porque vem até sem parado, tá? Ele vem no 4020, mas vem num totalizador à parte para você enviar. E aí eu vi que tinha dois lançamentos feitos lá por Biomanguinhos desse código aí, né? E aí eu falei, caramba, o que é isso? Assim, fugia da 6147. A gente tinha noção do aluguel, tinha noção das coisas que vêm do RH, tinha noção dos processos que a gente está acostumado a pagar, mas não tinha noção disso, nem imaginava sobre essa situação aí. E aí, pesquisando lá no MAFON, que é o nosso manual do imposto de renda, a gente foi ver que se tratava de importação. Eu perguntei no nosso como é que se diz? No nosso WhatsApp lá que a gente tem, ninguém se manifestou. E aí eu, perguntei à professora Juliana, ela até teve um conhecimento, mas não é uma coisa que ela tenha grandes domínios, né? Porque é uma coisa mais específica, né? E aí eu fui ver o que mais me assustou, porque as importações são coisas de competência diária, né? Não é de competência mensal como os outros impostos, né? E a gente faz o fechamento mensalmente e o envio também mensal para a DCTF. E agora a gente está numa fase que a gente pode dizer que é uma fase mais experimental, mas daqui a pouco isso vai ser a vera, né? E aí a gente não teve um momento de fala com ninguém. Aí eu fui perguntar para o Maurício, vou te dizer que eu me assustei. E aí logo depois disso daí, o Maurício me assustou mais ainda com o que vocês já estão sabendo. E aí a gente vai esperar aí um papo que não tem a ver agora com o Reinf, é até com vocês, desse negócio das publicações de periódicos, né, internacionais, que também vão entrar nessa brincadeira aí, e é um outro código, inclusive, que é o 0473, e que também terão que passar pelo REINS. Aí nós tentamos falar, o Edson, que não sei se ele está aí, ele tentou viabilizar com qualquer auditor ou com o Cláudio uma reunião, e eu tentei primeiro, pelo caminho da setorial, fazer uma reunião com o pessoal da Receita Federal, né? Da Receita não, do Tesouro Nacional. Tentei, assim, primeiro eu tentei com a nossa setorial de Brasília do Ministério da Saúde, 2 e-mails sem resposta alguma. E outros colegas de outros órgãos também estavam com o mesmo problema que nós estamos tendo. E aí eu falei assim, a gente vai ganhar força por mais gente, porque não tem só a Fiocruz com problema. Talvez a gente tenha mais volume, mas o mesmo problema. E a gente tem um agravante que a gente é administração indireta. Então, todas essas importações que hoje vocês já têm dificuldade, mas vocês têm autonomia de fazer, vai ter que ser fechado o envio do DARF pela sede. Não tem jeito. Porque senão a gente depois não vai conseguir nem retificar. E, bom, aí Receita Federal me pediu para mandar as perguntas e eu pedi, me manda as telas para eu poder ver, porque eu tinha as telas preenchidas por bio, mas eu não tinha as telas do que eles entendem, né, para poder ter um passo a passo. Não me responderam nada, foi mais do mesmo, foram com evasivas e pronto. E é isso que está lá, se vira nos 30. Posso te dizer assim, a resposta que eu tive foi essa.
mas pelo menos eu consegui uma resposta do Tesouro. A gente ontem se reuniu, o Maurício participou com a gente, e aí eles mostraram alguma coisa, não é muito satisfatório, vou dizer para vocês que não é. O que eu vou mostrar no REINF, que é para 2024, não é para 2023, não é o melhor dos mundos, mas é um procedimento. Vou dizer a vocês que alguma coisa desses procedimentos eu vou falar meio na intuição. Se tiver alguém que conhece, além do Maurício, um pouco mais, gostaria que me ajudasse, por isso que eu estou esperando, estou assim, meio enchendo linguiça, para ver se ele aparece aí ou se tem mais alguém que tem algum conhecimento para falar, porque assim é muito constrangedor a gente estar numa situação como essa. O que eu posso dizer para vocês de fluxo, que é o que eu posso falar para vocês, é que vai funcionar mais ou menos assim. Chegou a questão da importação, tem o fechamento do câmbio, como é hoje. Beleza, vai ter o fechamento do câmbio. Se a operação exigir imposto, quando vocês forem lançar, vocês vão fazer o lançamento e vão informar na questão da posição do DARF que esse DARF vai ser recolhido na COGEAD. Esse é um ponto. O DARF que vocês faziam apenas no CEAF vai ter que ser um DARF avulso feito pelo Cicalc Web, aquele DARFzinho que tem um código de barra para ser quitado. Aí, de alguma forma, vão fechar o documento. Existe um procedimento que eu vou mostrar no CIAF que não precisa fechar no Incagregue, dá para pagar e matar o DARF no mesmo dia. Então, não tem um problema quanto a isso. Pagou o DARF, a COGEAD conseguiu pagar o DARF e vocês pagaram a OB de câmbio, morreu o procedimento, mas não morreu de todos. Vocês têm que lançar no FD REINF, ou 0422, ou 0473, e aí no dia 15, né, que é o fechamento, isso lançado na planilha e tudo mais, a gente faz a transmissão, faz a DCTF Web, né, como tem feito agora, e aí a gente vai ver todos os que foram pagos, né, de forma antecipada pelo esse documento do Cicalc, e a gente, por fora disso, vai baixando pelo DCTF ou pelo CISTAD todos os documentos que foram feitos em DARFs diários. Não existe uma outra forma de fazer. Se vocês, assim, vocês poderiam pagar? Poderiam pagar, só que aí a gente não conseguiria baixar na DCTF Web. Esse é o problema, porque a administração indireta, a gente cadastrou a matriz. Então, não tem como vocês fazerem um pagamento como é feito hoje. Por isso que eu tenho uma montoeira de coisa represada com vocês, que o quanto antes isso baixar, para a gente é melhor, para não ficar nada para 2024. E aí não tem dia, não é dia 20, chegou, tem câmbio, tem que fazer o procedimento, entendeu? Aí por isso que eu gostaria que tivesse mais gente aqui, gente da tesouraria, gente, a Lourdes, era legal que tivesse gente do DEFIN, porque não era uma coisa para eu definir aí sozinho, né? Mas, assim, a gente está fazendo o que eu posso e o que eu mais ou menos entendi, e se o Maurício estiver por aí, para ajudar a gente. Alguma pergunta? Várias perguntas? Carlão, eu tenho uma dúvida. Uma? Poxa, então tu tá com uma, tá bom, pô. Eu tô com tantas, tu tá só com uma? A gente nunca fez DARF para câmbio, certo? Aqui nós trabalhamos. Quando passar a ter os DARFs, vai ser da mesma forma que a gente faz os outros DARFs, vai ser lá no CEAF Web, na aba de deduções, aí bota lá o DARF numerado 020, DDF 025. Não. Não, né? Vai ser Não. outro código, provavelmente, né? Mas vai ser lá na dedução mesmo? Para pagar o DARF, sim, mas você vai ter que fazer um DARF no Cicalc Web. Cicalc Web é uma outra ferramenta onde você entra a parte e aí você vai fazer um DARF com algumas informações que aí, por isso que eu perguntei do Maurício, porque eu não sei se tem uma vinculação específica para fazer. O que eu for mostrar para você agora é achismo. Por exemplo, hoje o que você vai fazer
Se ele te der informação, você consegue fazer tudo como você está dizendo. O DARF que você fizer, você paga e vai embora lá para a Receita, para onde for, e morreu a história. O que você vai fazer a partir de janeiro, eu não tenho muita certeza de como vai ser, entendeu? A gente mais ou menos simulou uma situação, conversou com o pessoal da Receita, mas tem alguns buracos que eu tenho que me munir das informações para poder ter mais confiança no que eu estou falando, entendeu? Tô Assim, eu vou te mostrar algumas coisas que mudam. Assim, eu não sei se tem alguém de bio, porque bio tem já uma expertise nisso daí, entendeu? Então, era legal se tivesse alguém de bio, se tivesse alguém já do Defin, tivesse alguém da nossa tesouraria, mas assim, eu não posso exigir da galera estar aqui todo o tempo, né? Tá, mas só para me situar melhor, hoje, como ele é feito, o DARF de câmbio, como é feito hoje? Então, hoje você tem uma OB de câmbio que fecham, eu nunca fiz, estou falando aqui. Aí o pessoal te informa lá o valor, você faz a tua OB de câmbio, tem o valor lá do câmbio e é feito um DARF. Estão fazendo inclusive no DDF 01, que é para 1, 2, 3, 4, né? Aí eu vi lá da Rosana e aí faz a transmissão usando inclusive o G da pessoa, entendeu? E aí faz aquela transmissão, Mas acredito eu, faz que lá vai lá para o. então faz lá na aba de dedução também, DDF 001, né? Estão fazendo assim. Com o valor que o pessoal lá do CIEX passa, não é isso? Alguns do CIEX e quem tem operação consegue fazer de outra. É orientado pelo próprio setor de importação da unidade, né? Tranquilo. Posso falar, Obrigada. Carlão? Oi, opa, Maurício está na área? Tô. Desculpa chegar um Beleza. pouquinho tarde, estava almoçando. Respondendo a Rebeca, acho que foi a Rebeca, e com relação a essa tributação que nós fomos pegos de surpresa para pagamento das publicações de artigo científico, o que vai acontecer é que quando nós contratarmos o câmbio, na taxa exata daquele instante que contratamos, nós aqui do CIEX vamos fazer o cálculo da tributação. Como já explicado, já mandado para todo mundo, se a empresa for LLC, ou seja, se os sócios não forem residentes dos Estados Unidos, segundo o que o Banco do Brasil nos explicou, é cobrado uma taxa como se fosse paraíso fiscal, então vai ser de 33,33%. E por que essa tributação? Que, em verdade, quem deveria ser tributado seria a editora. Por óbvio que a gente não vai conseguir fazer isso, senão não haverá condições de nenhum pesquisador publicar lá fora. Então, mediante o exposto, tanto para 15% reajustado vai para 17,65, quanto de 25% que vai a 33%. Esse cálculo faremos nós e nós informaremos a cada unidade, destacando exatamente cada valor. Então, portanto, a ordem bancária, a ordem ao exterior vai no valor que nós contratamos e a taxa que tem que ser colocada, retida aqui no Brasil, a gente também destaca para vocês. Agora, como vai ser feito, eu sinceramente não faço ideia de como vocês fazem através de DARF, ou enfim, eu não sei qual código que vocês colocam, eu particularmente não conheço essa parte. De toda forma, nós informaremos a vocês qual o valor exato, tá bom? Então, Maurício, só para nos ajudar um pouco, vamos lá, nesse momento aí, eu ainda não cheguei no 0473 das revistas. Tem esse 0422, que seria aquele caso de máquinas, royalties, que foi o primeiro caso que a gente pegou. Está aqui a legislação, não vou nem me prender muito ao que está escrito, porque, assim, eu não tenho domínio disso, não vou me prender. Só está aqui a demonstração, depois eu mando a apresentação para todos. Quem tiver curiosidade se apodera da informação. Aí, o que acontece? O código, que é o código da natureza de rendimento para o ECAC, é o 1601, para essa situação. Ele já vai para esse código 0422, tá? Que é o que mais ou menos o pessoal fez. Essa aqui é a informação que o CIEX coloca no nosso site da COGEAD. Tá? É a informação que tem,
que está lá escrito, que a gente colocou, que é a Mas informação técnica, né? a gente obteve essa informação da área contábil. Bom, o que acontece que é a novidade? Agora, a gente é obrigado a fazer essa questão do DARF por esse caminho aqui, que é um DARF avulso, para poder se pagar. Então, o Maurício vai informar, um exemplo, olha, você vai ter que fazer um DARF de 15% do valor de alguma coisa. Vamos supor que fosse um valor de R$ 1.000 e você tivesse que fazer, um exemplo, 15% desses R$ 1.000. Você teria que informar o CNPJ do órgão, né? E aqui a minha pergunta, Maurício, é de DI. Tem algum vínculo da declaração de importação para se referenciar na questão do DARF que é feito, ou não há necessidade disso? Na verdade, Carlão, o que nós pagamos de imposto é para serviço, não para mercadorias. Para Aham. mercadorias, a gente Não, tudo bem, tudo bem. usufrui da imunidade tributária do artigo 150. Como isso é para serviço, não há declaração de importação. O que Beleza. há é exatamente a contratação cambial. Um dos motivos pelos quais a gente tem avisado as unidades, depois que obtivemos essa resposta, de que o DARF tem que ser emitido no mesmo instante em que a ordem ao exterior. Por quê? Porque a gente vai anexar esse DARF ao GDC do Banco do Brasil, ou seja, ao processo do Banco do Brasil que a gente está contratando. Uhum. Então, naquele campo que o Luciano ontem nos explicou lá do tribunal, do Tesouro, que o rapaz, que eu perguntei se era digitável, ali a gente vai colocar todas as informações necessárias, quais serão número do processo que está solicitando a contratação cambial, a unidade que está solicitando isso, para quem a gente está enviando, qual a revista que a gente enviou, se PLOS, se o CVE, enfim, qualquer uma dessas. Não há vinculação com declaração de importação. Eu Tá sei, bom? mas Maurício, para chegar naquilo lá, eu tenho que emitir esse DARF aqui, entendeu? Então, por exemplo, aquilo lá é o CIAF, esse aqui é o ambiente da Receita. Para eu chegar naquele lá, eu tenho que gerar um DARF aqui, entendeu? Eu não vou mais gerar automático lá, entendeu? Ali tem um espacinho que ele mostrou com um código de barra. Para eu chegar no código de barra, eu tenho que gerar por aqui, entendeu? Por isso que eu perguntei. Aí aqui eu estou falando o quê? O CNPJ, esse CNPJ, por um acaso, é o CNPJ da Fiocruz. Eu não sei se daí teria que ser o CNPJ, por exemplo, de uma unidade. Por exemplo, a menina está falando, ela é do AGEU. Ela Vai ter que colocaria. ser do AGEU. Então, beleza. Aí seria o Então, CNPJ se do for, AGEU. por exemplo, eu só não contrato o câmbio, eu só não faço importação de BI e FAR, mas todas as outras unidades são vinculadas a nós aqui do CIEX. Então, se eu vou fechar do IOC, CNPJ do IOC, do INCQS e assim sucessivamente, AGEU, Gonçalo Renê, todos eles a gente vai mencionar o CNPJ deles, ainda que contratemos com o da Fiocruz Matriz. Por quê? Porque fica vinculado àquela operação de serviço, àquela unidade, entendeu? Mas só lembrando que todos esses pagamentos de agora em diante, inclusive de BI e de FAR, vão ser pagos aqui pela 20. Entendeu? Sim, mas naquele campo você vai mencionar, para não ficar algo sem controle, o CNPJ, por isso ele é um campo digitável, livre, da unidade que está solicitando aquela contratação. Caso contrário, nós vamos perder controles, entendeu? Não, tudo bem, não. Só tô informando porque hein, Rebeca, que você fez a pergunta, aonde que a gente vai chegar? Hoje não tem isso. Em janeiro existe um site chamado Cicalc Web, aonde é feito essa informação, tá? Onde é preenchido um lugar com CNPJ. Quando você coloca o CNPJ, ele já puxa informações do órgão, tá? E aí você escolhe o código do que você está fazendo. Por exemplo, as revistas é 0473. Se for isso daqui, que é royalties ou aquisição de software, dependendo do que for, é esse 0422. E aí tem o período de apuração, que é o que o Maurício está dizendo. É diário, por exemplo, pagou hoje, você vai ter que informar o hoje. E aí você está ali marcando todas as informações e o valor. Quando você faz isso, não está aparecendo aqui, tem
emitir o DARF. Quando você emite o DARF, ele gera um documento assim, que é o nosso DARF. De posse desse DARF, o que vai fazer? Esse DARF aqui, você vai estar lá, você vai chegar, vai fazer o teu processo lá no CIAF. Aqui são os novos, né, os novos lançamentos. O DDF-02, que é de Imposto de Renda Retido na Fonte, passa a ser DDF-09. E aí, o que acontece? Mesmo você sendo 24 alguma coisa, você vai lançar 25.4420, que é a nosso G. O código do DARF, o CNPJ do recolhedor, que seria você, o valor, né, da base. E aqui é que vem a grande novidade, tá, gente? Que foi o que o menino mostrou que o Maurício está falando. Ele abre... Isso aqui é o pré-doc, né, que a gente tem feito. Desculpa, você mantém o DDF-02, você não vai para o DDF-09, tá? Você vai manter o DDF que você faz hoje. O que é a grande novidade aqui? É que quando o tipo de DARF que você escolhe, você tem a possibilidade de fazer o DARF numerado nesse DARF de hoje, entendeu? Entendeu, Rebeca? Carlão, eu não estou entendendo bem, porque hoje a gente não faz DARF para câmbio, nunca fiz. Então, Não, assim, mas independente de DARF de câmbio. Não, então, mas assim, minha dúvida é o seguinte, porque quando o CIEX fecha o câmbio, a gente vai lá na liquidação, faz a alteração do valor para poder pagar e manda a ordem bancária lá para o CIEX. Só que, tendo um valor de IR, a gente vai ter que complementar empenho para alterar lá na liquidação, vai ter que complementar lá no valor e colocar lá a dedução, entendeu? Então, tudo isso que deve já ser feito por outras unidades, a gente não tem essa experiência, e se pudesse, assim, demonstrar como é essa experiência, já é de grande valia, porque a gente já consegue ter uma noção do que vai mudar, porque a gente não sabe nem como é, quanto mais o que vai mudar, entendeu? Aí a gente fica meio... assim, é isso que eu estou falando. Quem faz não está aí. Então, eu não tenho Carlão, como chegar para... Oi. Brasil, tudo bom? Com relação ao que a Rebeca perguntou, não vai precisar complementar o empenho, porque geralmente é feito a maior. Existe uma gordura nesse empenho, onde vai contemplar também essa dedução, tá, Rebeca? Ah, beleza. A gente faz o empenho maior, mas a gente coloca 10%. Vocês colocam quanto a maior? Isso quem define é a importação. A importação é que manda para a gente o valor. Mas eles fazem sempre mais do que 10%, tá? E o empenho Brasil é o mesmo que a gente vai usar da empresa, ou um empenho novo? É o mesmo. Eu vou printar uma tela aqui com... Deixa eu ver se dá para colocar no chat. Eu vou te mandar por WhatsApp, Rebeca, os dados, tá bom? Beleza. Obrigada. Assim como o Daniel comentou, é verdade. Aqui, na importação, o que a gente já vai mais ou menos ter uma ideia? Eu já vou começar, já comentei isso com a minha equipe. Já pedimos a vocês uma gordura, normalmente de 5%, para que não impacte demais no orçamento de vocês. Mas, mediante a questão da tributação, eu vou solicitar um pouco mais, até para que vocês não fiquem numa situação considerada difícil para ter que fazer um aditivo ao empenho, tá bom, gente? Obrigado, Maurício. Obrigada. Nada. Mas, Brasil, você está entendendo o que vai ser feito? Sim. Você mantém o DDF, no caso 02. O que você muda é o tipo do DARF. Aquele DARF gerado pelo Cicalc Web, você vai ser o mesmo período. O que acontece é que você abre uma entrada manual para você colocar o código de barra daquele DARF gerado pelo Cicalc.
Aquele Oi. Perdão, posso dar uma sugestão? Na realidade, você pode simular no Cicalc Web aí, compartilhando a sua tela, para todo mundo ver, porque às vezes só falando fica difícil das pessoas compreenderem, entendeu? Aí pode colocar como exemplo. Peraí. Então vamos lá. Claudinha, tá a mão aí? Vou abrir aqui, só um momento. Vou parar meu compartilhamento. Essa situação que a gente vai simular serve para as duas situações, tá? Tanto para o 0473 como para o 0422, tá? E, Rebeca, só para poder complementar, e o Maurício também sabe disso, no próprio fechamento de câmbio já vem o código que você vai utilizar de retenção e tudo mais, porque o próprio Banco do Brasil informa isso, tá? Beleza, obrigada. Qual período de apuração você quer que coloque? Não, entra aí desde o começo, desde o passo a passo para o pessoal ver, que aí vê onde que é a tela e tal, para poder, que senão... Vocês estão vendo a minha tela? Não, tá tudo fechado. Tá, pelo menos eu não estou vendo nada. A gente está vendo a receita. Eu estou vendo aqui, sim. Ih, caramba, eu não estou vendo nada. Um acerto aqui, Claudinha. Tira a palavra DI, por favor. DI é declaração de importação. Nesse caso, não há DI. Ali onde está o código, o nome da receita, vocês colocaram como exemplo 01 DI a partir não sei das quantas. Mas isso aparece automático. É automático, Maurício. Não é a gente que coloca, não. Então, esse código não vai poder, porque não existirá declaração de importação, tá? Mas o código... Mas o código que é usado, ele já é automático, Maurício. Assim, ele, quando você for fazer o pagamento no CIAF e da natureza de rendimento, ele já joga automático para esse, entendeu? Ok. Se puder fazer para revista, eu acho que contempla mais unidades, né? Mas você está fazendo qual? O 04? Então eu não estou vendo, entendeu? 0422. Então entra no 0473, é um também. Eu não estou vendo nada, por incrível que pareça. 0473. Mas está aparecendo, Carlão. Não, não sei. 0473. Aí vai ter 4 opções, aí você coloca primeiro. Ele também puxa DI. Entendeu? Entendeu, Maurício? Quando você chegar, se você chegar no manual da Reinf, o código de natureza da operação, que é o que vai jogar depois no CIAF, ele só puxa esse, entendeu? Se eu usar os outros, eu não vou ter uma natureza de rendimento vinculada. Seria até o melhor o 4. Entra no 4, Claudinho, se você puder. O 04734, que eu testei, entendeu? Tá. Calma aí que eu dei uma travada agora. Dá um F5, Claudinha.
4. É, Ele puxa DI a partir de 1/1/2022. todos vêm, mas aí você vai ver que tem uma coisa assim, FD, Reinfra, não sei o que lá, entendeu? Então, todos que você colocar, que aí nesse tem 4 opções, ele coloca. E aí, se você for olhar lá na tabela lá do 1605, que é o código do Reinf que tem, é o que puxa esse 047301. Carlão, eu vou ter que dar uma olhada nesse código, nesses códigos, se está errado. Porque, de certa forma, que se você for informar isso e a Receita vier a pedir a declaração de importação, não terá, e isso pode gerar uma multa para as unidades. Depois, eu tenho que dar uma olhada nesse manual. Manda para mim depois onde é que eu busco isso para dar uma checada, tá bom? Tá bom, te envio. Maurício, Brasil, tudo bom? Oi, Brasil. Então, na hora do fechamento de câmbio, esse código já aparece no fechamento. Por exemplo, 0473, ele já aparece lá para poder fazer essa dedução. Não, tem que ter outro, porque você não pode ter para serviço declaração de importação. Eu vou ter que dar uma checada nisso melhor, mais aprofundada, até para ver, até para provocar uma situação. De sorte que a gente não tenha um problema. Eu não tenho declaração de importação para revista. Não existe Entendi. isso, entendeu? Entendi. Aham. É câmbio financeiro, não é câmbio mercadoria. E DI é exatamente câmbio mercadoria. Eu não posso fazer isso. Ou revista, locação de software, né, no caso. Não, tudo que for serviço, revista, Entendi. curso no exterior, Uhum. software, tudo que tiver serviço, eu não tenho declaração de importação. Daí o motivo pelo qual eu estou vendo que esse código está errado. A gente vai ter que dar uma estudada, e aí eu vou ter que o Carlão mandar para mim para eu buscar e vir alguma coisa e a gente conversar a respeito, tá bom? Tá ok, obrigado. Nada. Eu acho que o Carlão ficou congelado. Ele deve ter caído, que ele não estava conseguindo ver a minha apresentação. Sim. Na verdade, você parou a apresentação, né? Não, agora eu descompartilhei, mas... Tá.
Meu computador bugou no meio da reunião. Estou tentando entrar de novo. Vocês me ouvem? Alguém me ouve? Sim. Sim. Estou tentando entrar porque eu estou sem apresentação, entrei pelo celular só para não deixar vocês. Maurício, assim, a gente fica meio amarrado. Era importante que alguém da Receita participasse para que você pudesse colocar o que você está dizendo. Você viu, a gente só está participando do lado de cá, entendeu? A própria, assim, quando a próprio Bill Manguinho jogou a informação, quando ele joga a natureza do rendimento, ele já faz a puxada do que fez, que eles não estão lançando ainda através do Cicalc Web, ele já lança esse código de receita automático, entendeu? Agora, com o Cicalc Web, é meio que uma cópia do que já está sendo lançado lá no Reinf, entendeu? Quando a gente faz agora a transmissão da declaração, que ainda não está funcionando, vamos assim dizer oficialmente, já faz isso, entendeu? Não é a gente, é uma coisa meio que automatizada. Agora, Sim, como Carlão, vai ser, entendi. porque Entendi. a receita ela se eximiu de qualquer coisa com todo mundo do serviço público. Você vê que estava aquela menina da Agência Nacional de Águas, tem um monte de gente na mesma situação, e a gente, assim, eles deram ombros para a gente. Você vê que só o Tesouro que teve ali com a gente para mostrar o que a gente pode fazer pelo CIAF, né? Mas o que a gente pode fazer por conta da Receita, eles não Nada, estão nem aí. tendo uma capacitação aqui da COGEAD. É mais com relação à parte tributária, sabe? Mas está tendo ainda. Mas vai ficar gravado. Aí qualquer coisa, se tiver alguma Opa, coisa. Eita. já tá quase terminando, Rebeca. Está quase terminando. Eu só estou mostrando e estou pedindo assim, a ajuda do Maurício, porque nós estamos mostrando assim, o sistema em geral. E aí, já está Não, quase. Carlão, desculpa, meu microfone estava aberto, eu não estava nem falando com vocês, não. Foi mal aí. Não, tudo bem. Tranque. Deixa eu ver se eu consigo voltar para o meu computador aqui, porque nem isso eu tô falando pelo celular, eu estou tentando abrir a apresentação, porque estava com 5 horas e pouco de apresentação. E aí ele deu uma bugada terrível, né? Aí deixa eu ver se eu consigo abrir para poder mostrar, porque, pô, no frigir dos ovos, né? O troço, pô, para. E agora que falta um pouquinho e temos um ilustre amigo aí para o debate, porque acho que mais do que a gente apresentar qualquer coisa é o debate, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Carlão, Oi, meu querido. eu estava dando uma olhada, enquanto você estava falando aí, eu fui procurar lá no Cicalc Uhum, esses códigos. E aham, realmente é esse código 0422 mesmo, 01. aham. É Ou os dois o último, ou o último. Por quê? Esse DI, eu achava que DI, exatamente por ser no exterior, seria declaração de importação. Mas se a gente for dar uma olhada ali no terceiro tópico de baixo para cima, ele diz o seguinte: período de apuração é diário. Então, esse DI significa diário. Então, Uhum. pode ser sim esse código 0422, tá legal? Então, menos Só que um, não é a menos um. partir de 1 de 95, tem que ser aquele que você. O outro. O O outro. outro era. Não, acho que é de 2022, é o 04. Pois é. Mas eu assim, eu não. Mas qual é o problema, Maurício? Eu não sei se ele linka. 42. Eu não sei se ele linka com a situação que a gente usa, entendeu? Então, esse é que é o problema. Esse é que é o nó, entendeu? Como é que é? Não sabe se linka? Como assim? Porque, por exemplo, eu vou fazer um DARF. Aí esse Sim. DARF vai ser feito e vai ser pago no CIAF. Aí, depois o pessoal vai ter que lançar essa informação no FD Reinf. O FD Reinf não fala com o CIAF. Aí a Rebeca, um exemplo, lançou lá no FD Reinf o 0422, o 00422, o 0473 lá e foi para a DCTF Web. Aí eu transmiti a informação. Depois eu vou ter que chegar
e lançar num lugar para fazer o ajuste, pegar esse DARF que ela gerou com o que está no FD-Reinf. Se eles forem diferentes, eles não vão se falar. Aí ele não vai aceitar o ajuste, aí o que vai acontecer? Esse valor vai ficar preso na DCTF, vai dizer como eu não tenha pago, e aí eles vão me pedir para pagar de novo. E se eu tiver que pagar de novo, eu vou pagar com juros e multa. Aí, se não pagar, vai ficar preso com a certidão, que é o que tem acontecido. Tudo que a gente mesmo tenha pago e eles entendam que a gente não pagou, eles falam, não, vocês têm que pagar novamente e tome juros e multa, entendeu? Então, a gente tem que estar exatamente igual ao que eles querem. Entendi. Eu estava vendo aqui, Carlão, a remessa posterior não tem muitos códigos não, meu querido. E pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou vendo agora aqui, esse é o que mais se adequa. Então, dificilmente aquilo não vai estar linkado, entendeu? Uhum. Acho que eu voltei. Eu acho que é esse código 0422, sim. Pelos outros eu não vejo, não. Voltei. Estou de volta, galera. Estamos te escutando. Então beleza. Eu estou em 2 pontos, aí já viu, né? Então, beleza. Então, assim, esse é um dos problemas, né? Que era o caminho do Cicalc. Então, só para vocês entenderem, hoje, Rebeca, você que não faz, o Brasil deu uma amostra, é feito de uma forma, é tudo direto lá no CIAF, a partir de janeiro vai ter que ser feito num outro portal para você pagar direto no CIAF, beleza? Beleza. Que a Claudinha mostrou, mas tudo assim, no urgente. Maurício fechou o câmbio, ou quem fecha o câmbio lá na coisa, só que vai ter que informar que quem vai pagar esse DARF vai ser a COGEAD. Beleza. Aí, fora colocar essa mudança que vai ao G pagador e a COGEAD, a gente faz o Cicalc também, não é isso? Faz o Cicalc que tem que informar para a COGEAD qual é o código de barra, porque senão ela também não vai saber como vai fazer ali o procedimento. Certo. Então, aí esse Cicalc a gente coloca no processo e envia para vocês, ou vai ser um envio por e-mail? Não sei, a gente vai ter que desenhar esse fluxo porque ainda não foi desenhado. A gente começou esse troço aí agora, a gente vai ter que pensar para ver como é que vai ser feito, porque tem que ser uma coisa vapt-vupt, né? Porque, como o Maurício disse, tem que seguir junto com a OB, né? Exatamente. E a gente vai informar o valor. Quem vai fazer o Cicalc vai ser a própria unidade, tá bom, gente? Uhum. Isso. Aí, então, a gente faz o valor, faz o Cicalc, envia para vocês, e no mesmo dia vocês têm que pagar também. Uhum. Se Mas dá. assim, gente, vamos tentar fazer um ajuste de dias que a gente pode fazer isso. Assim, ó, vai ser toda terça, toda quarta, para não ficar aquela coisa, não é 4:30 da tarde. Ter alguma coisa que a gente consiga se programar, né, para poder fazer, para não sacrificar ninguém, porque chegar a coisa, assim, sabe, eu não sei como é que funciona isso em relação à mesa de câmbio, mas é só para poder ter um padrão, né, no que a gente está fazendo. Como é que funciona em torno da mesa de câmbio? Funciona da seguinte maneira: a gente vai contratar, a gente vai saber qual é o valor que pagaremos à revista. Ao mesmo tempo, a gente avisa ao mesário da mesa que temos uma importância de 15% de imposto a ser recolhido. A gente faz o cálculo ali, ele já coloca, temos uma planilha, a gente já informa para ele, ele já fica com essa informação retida no sistema dele, de quanto vai ser de imposto de renda e quanto vai ser de ordem lá fora. Voltamos à unidade através de mensagem eletrônica, um e-mail para as unidades e dizemos, olha, preparem uma ordem bancária no valor de X, o DARF no valor de Y. Ponto, vai ser dessa forma, tá bom, pessoal? Mas quanto tempo mais ou menos tem para fazer? Naquele dia? Pode ser até o outro dia? Não, naquele dia e até às 3 horas da tarde. Todos que trabalham com câmbio sabem disso. Exato. Eu acho que, como o Carlão disse, a gente tem que fazer um fluxo de uma vez na semana, pagar todos os câmbios, porque já é complicado conseguir fazer. Não, fora o financeiro, fora esse financeiro, que parte dele vai ter que estar na COGEAD, né?
Exato. E fora isso, já é complicado a gente conseguir gerar a ordem bancária. Só a ordem bancária já é complicada, até 3 horas da tarde. Imagina o DAF que ainda vai ser pago pela UG da matriz, né? Então, acho que a gente tem que alinhar mesmo uma data fixa para que os câmbios sejam fechados apenas numa data, alguma coisa assim nesse sentido. Pelo menos por unidade, né? Uma unidade, tais unidades fecham em tal dia, tais unidades fecham em tal dia. Acho que tem que ser mais ou menos por aí. Bom, mostrando o resto do que eu tinha para mostrar para vocês, que é a partir do... Assim, eu nem vou tomar muito tempo, porque que eu vou precisar do Maurício para ele me ajudar aí um pouquinho. Espera aí. Deixa eu compartilhar. Tá aparecendo, gente? Sim. Sim. Tá. Então, agora eu tô assim, ali é a tela do CIAF, né? Que é o que o pessoal vai fazer. Então, assim, vocês podem fazer até isso aqui, entendeu, Rebeca? Até essa parte aqui, o pessoal só vai fazer o GERCOMP, tá? Quando você fizer essa informação aí, que é o DARF numerado, lançando, dizendo, você vai lançar o código de barra, você pode até fazer esse lançamento, tá? Informando o valor que foi retido. É só informar para o pessoal que eles têm que fazer o GERCOMP lá na 20. Não precisam fazer mais nada. Você confirmou aqui, votou o recurso, o período para hoje. Aí você lançou o código de barra do DARF que você gerou, botou o recurso, aí o que acontece? É só o pessoal fazer lá o GERCOMP, porque esse daí não vai para o Incagregue, ele vai para o GERCOMP e na mesma hora, foi o que o Maurício disse, na observação, você pode botar todas as informações do que ele disse lá, do processo, da invoice, das coisas que são importantes, tá Eu bom? ia te pedir até para você voltar uma tela, Uhum. Carlão. É nesse campo de observação aqui embaixo do CNPJ, que vocês poderão escrever ali qual é a fatura que está sendo paga, a ordem bancária que vocês geraram, enfim, todas essas informações serão muito pertinentes, tá bom? Você vai fazer tudo, Rebeca. A única coisa que é feita aqui é o GERCOMP, tá? Então, primeiro eu faço o pagamento da UB, depois Aham. eu lanço aí no DAF essa informação da UB É, que tem, e aí a gente só sinaliza para que a COGEAD faça o faço o GERCOM. GERCOMP dos DARFs, né? Desses DARFs numerados que foram feitos por todo mundo, né? Não só você, mas de todo mundo. Só que tem que ter financeiro para isso, né? Certo. E com relação ao FDRF, tem algum lançamento? Então, aí agora que é a surprise que eu vou mostrar, porque fez isso aí diariamente. Beleza, todo mundo fez. E o que está aqui para o 0422 é o 0473 que eu ia mostrar ou vou mostrar. Então, vamos lá. Quando for lá, no FD Reinf, qual é a informação? Um EX, certo? No FD Reinf não tem EX. Só um instantinho. No FD-REIF é o período de apuração, que é o mês que você está pagando, o CNPJ de quem está pagando e o nome da empresa. O nome mais louco que tiver, ou o nome da revista, Science, qual é o nome da empresa, esse é informado. Essa é a parte mole de fazer, né? Então, você vai lá, pá, colocou. Aí, a natureza de rendimento. A natureza de rendimento é o grupo 16, tá? Que são os demais rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior. Esse grupo 16 ele é pequenininho, tá? Praticamente a gente fica preso ao 1601, que é aquele desses de royalties, compra de software,
como é que chama? Transferência de tecnologia, e o 1605, que é um faz tudo, que é o que está esse no negócio do Maurício, tem falado bastante, que é o caso das revistas, que ele pega o 0473. Se depois eu vou mostrar, acho que vai aparecer aqui, ou já apareceu, é porque tem um depara, entendeu? Como tem lá no 1, 2, 3, 4, tem também um depara dos códigos para os códigos da lei que tem lá no Mafon. Então, a gente não tem muito como fugir. Esse daqui não é o da revista, mas é o que a gente está fazendo do 0422, que a gente foi pego de surpresa lá por Bill Manguinhos, tá? E aí você escolhe a natureza do rendimento. Mas isso aqui é o molinho. Bom, aí agora... Carlão, no caso da revista, terá que ser aquele 1605 mesmo, tá? É o 1605 mesmo. Vai estar aqui, Maurício. Calma, rapaz. Aí, vamos lá. Aqui ainda é a parte fácil, tá? Data do fato gerador, que é a data que você pagou. Valor bruto, que é o valor em real do que você converteu, né? País que você está fazendo o envio. Valor da base de cálculo. E o valor do imposto de renda retido na fonte que você está recolhendo. Isso aí é de acordo com o que o Maurício vai informar no percentual. 15, 17, 25, ele falou de 33, aí eu não sei, é a informação com operação cambial. Salvar. Bom, até aqui eu acho que não vai ter dificuldade. A partir daqui é que o couro come. Tem assim, informações complementares relativas a pagamentos a empresas situadas no exterior. Eu confesso para vocês que eu estou nisso daqui mais por fora do que... Bom, já começa aqui. Bom, Biomanguins, vocês viram nesse exemplo que era a Suíça. Aí, como foi feito? Tem assim, beneficiário com NIF, beneficiário dispensado do NIF, país não exige NIF, tá? A gente tem Suíça. É a primeira informação que pede, tá? Perguntando ao meu amigo Maurício, ele me disse que NIF é o identificador correspondente ao CNPJ e o CPF. Aí está ali a dúvida do Carlão. Por quê? Ele me passou um blog onde tem um monte de coisas que são parecidas com essa informação. Contudo, está aqui táxi, táxi-D, contudo, eu vi que Suíça tem essa informação e lá preenchido por Biomanguinhos não teve preenchimento nenhum. Foi usado país não exige NIF. Entendeu? Por quê? Não sei. Mas aí eu não sei se isso vai ser orientado pelo CIEX para que vocês preencham, como é que é feito isso. Maurício, pode dar ajuda nisso? Claro. Normalmente essas informações já vêm na invoice, dizendo se é o DANS, se é a NIF, se é a Tax ID, tudo isso é o CNPJ deles. Um desses vocês podem escolher. Não apareceu, vão ter que solicitar a empresa que coloque, mas normalmente vem, tá, pessoal? Mas aí coloca esse NIF aí, se tiver alguma coisa... Exatamente. Biomanguinhos provavelmente não colocou porque achou melhor não colocar naquele instante porque estava contratando. Provavelmente não viu com antecedência se a empresa tinha, não solicitou. Então, aí você coloca, tendo essa possibilidade, coloca que não há necessidade. Mas eu acredito que há, porque quase todos têm, tá? Então, respondido aí para vocês de uma coisa que eu não tenho ciência, tá, gente? Bom, além disso, depois, relação com a fonte pagadora. Tem aqui... Eu acho que a maioria dos casos, aí Maurício pode me responder melhor, não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária do exterior. Estou certo, Maurício, esse 900? Claro, Então, não é matriz e filial, então você está só comprando de uma empresa um serviço.
que é, no caso, uma editora. Ou se for naquele caso de royalties e tal, ou mandar para consertar alguma coisa, ou se for um software que você está comprando, também é a mesma coisa, né? A gente entende Sim. esse 900. Sim. Então isso tá beleza. Então, estão entendendo, gente, que isso aí vai ser o dia a dia de vocês. No 0473 tem essa mesma informação. Agora que vocês estão com um monte de revista aí para lançar, tem esse mesmo grau de preenchimento. Vocês não vão ter aquela obrigatoriedade de preencher no CIAF, mas no REINF, de qualquer forma, vocês vão ter que fazer. Então, já estou mostrando que isso vai ser igual, tá? Olha, Carlão, pode ser, por exemplo, no caso de royalty que você falou, esse 560, estou dando uma olhada rápida, ele diz lá, olha, isso deve incluir bastante embryo manguinhos. A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantém um contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações de bens, serviços e direitos. Então, cada situação vai ter que ser dada uma olhada. Para revista, eu acredito que seja o 900. Mas para outras situações é importante que a gente dê uma checada, tá bom? Mas assim, eu não tenho domínio disso, eu estou sendo muito sincero. Cada um que for fazer esse preenchimento do que vai seguir para a Receita Federal é responsável por essas informações. A gente apenas vai fazer a transmissão. Por isso que você, assim, um cara que tem o domínio disso, eu pedi para estar me ajudando, para estar com os demais, e isso está gravado, para as pessoas saberem o que tem a necessidade de ser feito. Bom, aí depois Tá certo. forma de tributação. A forma de tributação foi colocado, nesse caso, a alíquota padrão. Eu não sei qual é a alíquota que se utiliza. Aí tem, assim, qual é a alíquota que se utiliza para poder, nesse caso aí? Tem alguma outra que se utilize? Não sei. É uma alíquota padrão de 15 ou 25, naquelas condições que já foi comentado. Ou seja, se a Aham. empresa é LLC lá no seu domínio e os CEOs, os donos da empresa, não são residentes dos Estados Unidos, ela então é reajustada e vai a 33%. Ou, se não é LLC, é uma empresa comum, 95% dos casos, é 15% reajustado. Então, é uma alíquota padrão, sim. Assim, eu estou dando um pitaco aqui só para provocar, tá? Eu tinha visto alguma coisa, não de revista, tá? Eu vi de outras coisas. Não sei se é só produto, mas se tinha serviço, mas eu vi alguma coisa de software com relação, acho que era o Japão, um país desse, que o cara tem um negócio de tributação favorecida. Isso pode acontecer? Essa alíquota diferenciada? Aí a gente teria que vir, mas, sinceramente, eu ainda não vi nenhuma situação dessa acontecer, não. Normalmente, o banco já nos exige 15 ou 25, reajustados conforme a situação. Não vi nenhuma vez eles dizer, olha, isso aqui é beneficiário. Nenhuma. Não quer Então, dizer que não possa ocorrer, tá bom? beleza. Então, a alíquota padrão 10, que foi o que eles utilizaram. Coloquei porque eu falei assim, o que ele quis dizer com isso? Bom, esse foi o preenchimento que eles fizeram, só não colocando país não exigindo NIF com relação da Suíça. Eles não preencheram, não é um campo que tem asterisco por ser obrigatório. No meu ver, não sei se era necessário, entendeu, Maurício? Preencher o endereço da empresa lá fora, mas tem aqui o caminho para poder fazer o preenchimento da empresa que você está contratando lá fora. Não vejo por que Mas não preencher, né? é. Mas assim, é mais trabalho, mas eu estou dizendo assim que não foi preenchido e não é um campo obrigatório, tá? Mas está aqui. Aí tem esse campo aqui de preenchimento, e aí, feito isso, salvar e concluir. Só que, por exemplo, você já pagou, você já recolheu, você fez esse tributo e você não enviou ainda. Isso daí só vai seguir para a gente no dia 15, quando a Cláudia, né, o agente lá do Sarec, fizer o fechamento. Entendeu, gente? A gente vai, todo mundo está fazendo as revistas, só no dia 15 que vai
a informação de todo mundo. Agora que tem a informação do que o Maurício passou, que é a legislação da consulta COSIT, que ele teve aí, a mesma coisa que a gente mostrou do DARF, né, que era aquele DARF que eu tinha dito, né, Maurício, do Cicalc. Sim. O DARF gerado pelo Cicalc Web, que o pessoal vai ter que preencher. As telas do CIAF, que é a mesma coisa. Esse aí já é um fato real. As telas do DARF, que o rapaz ontem explicou para a gente, né? O menino lá do Tesouro. A forma de abertura do DARF, né? Do DARF numerado. Mas aí é um DARF individual, ele não vai para o IncAgreg e ele se quita no mesmo dia, porque o outro ele demoraria, ele ia para um processo batch. Essa era a minha preocupação de perder, porque aí o Banco do Brasil ou o agente lá financeiro ele não ia ver. Assim ele é quitado na hora, entendeu, gente? Esse que era a grande sacada de não ir para ir junto com os outros pagamentos. Ele vai separadamente, ele é feito individual, entendeu? Por isso que a importação é um caso especial. E aí foi isso que ele desaluviou o nosso problema. Isso aí é o REINF. E aqui são as telas do mesmo coisa. Olha, eu botei até uma empresa bonita, hein, Maurício? Botei a Science, ó. Verdade. Você mandar publicar lá na Science, ó, tá lá. O pesquisador aí tá mandando para a Science. Aí é a mesma coisa do que a gente fez, mês 12. A mesma coisa, 16, só que aqui é o 1605, tá? Para poder pegar aquele 047301. Salvar. Esse procedimento do REINF, quem já tiver revista para lançar já vai ter que fazer. Mesmo pagando da forma normal. Aí é aquela mesma coisa, a informação nos Estados Unidos, né? A maioria das revistas são americanas, Maurício? Tem muitas americanas, tem Europa, tem bastante, tem China também. Ah, então tem esse lance, vocês têm que informar o país, né? E aí foi o que o Maurício explicou, cada um pode ter um percentual diferente, né? Do imposto. É feito esse valor, e aí segue mesma informação para as informações complementares do coisa. Nesse caso aí, eu botei o NIF, tá, Maurício? Eu chutei, que eu não sabia, falei, vamos fazer com o NIF? Aí eu coloquei, inventei como fosse o NIF, tá? Aí coloquei que não há relação, coloquei a alíquota padrão, só para poder fazer diferenciado. Certo. Aí eu coloquei que não há relação entre um e outro, que tem a retenção alíquota padrão, não preenchi nada também. Salvei. Desculpa. Aí a gente conclui e envia. E aí o que vai acontecer? Vocês vão fazer os lançamentos dessas importações, isso já hoje, né? Quer dizer, hoje não tem o DCTF, ela não vai aparecer, mas lá a partir de janeiro, vocês vão fazer os pagamentos e fazer os recolhimentos diários, mas isso tudo vai ser lançado no FD Reinf, né? E aí é individual, não dá para fazer igual aquilo que a gente foi empilhando, como a gente mostrou. Isso é cada um, apesar de ser o mesma coisa, acho que não vai ter como empilhar, porque são lançamentos individuais, apesar do mesmo nome. Aí o que vai acontecer? A gente vai identificar os lançamentos desses das importações
quando a gente for fazer a transmissão, vai transmitir tudo junto, isso aí não há problema, mas na hora da DCTF Web, quando a gente for gerar o DARF, esses valores não vão ser marcados. Você vê que tem uma caixinha ali, a gente vai ter que desmarcar o valor para fazer a composição do DARF que a gente manda pagar para a tesouraria. Então, a gente vai lá, ó, vai deixar desmarcado, aqui está marcado, mas é o contrário. E aí, isso aí é o modelo de DARF, não é isso. E aí, o que acontece após isso? É por isso que a gente tem que ver um ajuste, se é no nosso CNPJ ou no CNPJ de vocês, que deve ser feito o DARF no Sicalc. Por quê? Porque depois você tem uma outra funcionalidade chamada Sistad, que a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar os DARFs que vocês fizeram e a gente vai ajustar um a um do que tem lá na DCTF. Para quê? Para baixando, entendeu? A gente vai pegar, olha, foi o DARF da Rebeca, foram esses. Aí a gente vai pegar DARF a DARF e vai tirando para não aparecer mais na DCTF como pendente. Então, a gente tem que tirar DARF a DARF de tudo que foi feito de importação, que é uma competência diferente, para não ter pendência, né, dos DARFs. Aí, cada DARF pago por vocês vai ter uma numeração, que é aquela numeração que tem lá do DARF, né? E aí, por isso que tem que ser igual. E aí, como a gente é matriz, eu acho que vai ter que fazer. Eu acho que o DARF gerado no Sicalc talvez não possa ser feito no CNPJ de vocês, talvez tenha que ser no da gente. Claudinha, tem como me ajudar nessa? Oi, Carlão. Será que o DARF feito no CNPJ deles, a gente consegue baixar aí no Sistad? Eu acho que sim. Se puder, porque isso aqui é o meu medo, entendeu? Com a numeração ali do número do documento, aí com o CNPJ fazendo, se conseguir baixar, que o meu medo é depois não conseguir baixar lá na DCTF, né? São valores altos. Mas a gente faz os DARFs agora não são feitos todos no nosso CNPJ, no da matriz? Não, mas aí agora que esses DARFs da importação, o Maurício falou assim, faz no CNPJ deles. Aí, se ele for fazer no deles, não vai estar na matriz, é isso que eu estou querendo dizer. Entendi. Como ainda não aconteceu, a gente ainda não visualizou, mas eu acredito que o nosso estádio deve puxar sim. Esse é o nosso medo, entendeu, Maurício? Porque como vai ser tudo pago aqui, porque todo mundo é Fiocruz, mas por ter essa diferença do raiz e do outro, nosso medo é dessa baixa aqui, você vê que o CNPJ está cinza ali. É dele Eu não entendi, Carlão, mas reconhecer, entendeu? eu não sei como é que vai ser isso, porque, veja bem, quando as unidades emitem ordem bancária, está no CNPJ delas. Não, mas isso já está sendo feito assim para outras coisas, entendeu? E aí sai no CNPJ depois Depois o recolhimento de tributo recolhimento pela matriz? Pela matriz. Então a gente pode fazer o seguinte, já que você está dizendo que é possível, naquele campo de observação que a gente viu, coloque o CNPJ da filial que está fazendo a contratação. Pronto. E aí, no que ele botar lá o recolhedor, coloca o CNPJ da matriz, ou o número da UG da matriz. Então, Perfeito. aí resolvido. Então tá bom. Beleza. Porque aí a gente não tem problema aqui, porque aí quando aparecer, porque é tudo Fiocruz, né, cara? Aí quando for assim, a gente mata, a gente sabe o que é, né? Que aí para o importador, independe de ser BIO, FAR ou IOC, é Fiocruz e ele recebeu lá e o DARF foi para a Receita Federal, né? Então, fechou. Verdade. Então é isso, gente. Era isso tudo aqui que a gente queria mostrar. Acabou-se. Dúvidas ou dívidas? Eu tenho uma, Carlão. Só uma? Eu tô até assim, você está tão modesta. Vamos supor que tem uma publicação de artigo, aí a gente... o CIEX vai lá dizer que vai fechar câmbio, a gente vai lá, ajusta o valor, coloca o DAF no CIAF, aí paga a OB, né? Aí coloca lá no DAF o número da OB,
o CNPJ da unidade, para ficar lá descrito lá para eles, faz o SICALC e no FD-REINF, precisa ser no mesmo dia também? Não, não. O Certo. FD-REINF você tem até o último dia antes de fechar aquela coisa lá do seu William para você lançar. Você só Beleza. precisa lançar, porque quando a Cláudia, o agente, quem for fazer, fechar lá no dia 15 ou no dia útil depois, ele precisa estar lá, entendeu? Entendi. E aí a gente, depois, quando for fazer a transmissão da DCTF, ele precisa estar informado. Beleza, valeu. Isso daí não. Assim, como eu até falei, no último dia, se você tiver tudo lá bonitinho, lá naquela planilha, vou até botar consolida a planilha do seu William, porque ele é o homem que criou essa história toda. Assim, eu fui o cara, o Não mentor, faz e ele isso foi o não, cara. construtor. Ele foi o construtor, o seu Não construtor. faz isso não, cara. E é engraçado que a gente sempre comenta a planilha do seu William, Pois é o né? planilhão do seu William. Ô, rapaz, faz isso não. Ele é um homem, merece todas as homenagens aí. Aí quer dizer, o planilhão lá do seu William precisa estar alimentado. E quando tiver lá alimentado no último dia, se você quiser, vou imprimir o relatório no planilhão do seu William. Aí vai estar tudo lá. Quando tiver tudo lá, tu vai lá no ECAC, divide você e o Abraão, e mais quem tiver, e o Clóvis, cada um vai lançando uma parada. Ó, aí você pode até, como a gente tem feito aí agora, a tesouraria manda, aí tipo assim, vou ficar com a TAM. Aí todo mundo, uma pessoa pega a TAM, outra pega Gol, outra pega não sei o quê, e vai lançando. Uau, uau, uau. Aí você lança tudo, vai até rápido, entendeu? Dá para ir mais rápido, né? A gente está fazendo da seguinte forma: quando paga, já lança na planilha do seu William, já lança no ECAC, salva rascunho, e depois uma outra pessoa do seu. Mas aí não dá muito trabalho, não, que tu pagar e lançar, olha. Não, mas assim, não é no Quem mesmo dia. quem tem um webservice como o Bio, eu acho que é tranquilo, mas quem não tem, eu acho que é um trabalhão do caramba. Não, por exemplo, hoje eu estou pagando, certo? Aí amanhã vai ser dia de conformidade, de colocar os documentos. Aí nesse dia de conformidade a gente já lança lá na planilha do seu William e também lança lá no ECAC. Por quê? Uhum. Porque aí no dia, lá no dia, assim, perto do prazo de enviar, outra pessoa dá uma checada para ver se está tudo certo lá nos rascunhos do ECAC e vai enviando, entendeu? Porque fica 2 olhares para o mesmo lançamento, entendeu? A gente está fazendo dessa forma, a gente encontrou essa forma, assim, para ser mais eficiente, porque estava tendo muito retrabalho, assim. Se deixasse para o final, a gente tinha que lançar na planilha para a gente, porque o processo é enviado para conformidade, não fica mais com a gente. Então, a gente tinha que lançar na planilha. Entendi. E depois lançar na do William. Não, eu digo assim, o lançar na planilha, assim, no meu ver, talvez agora que, assim, o lançar na planilha, infelizmente, por causa, como a gente falou, dos macros que se perdem, termina sendo um retrabalho um pouco até cansativo. Mas se for uma coisa que dê para fazer, eu acho que é melhor você fazer a planilha e depois ter um relatório à mão, já meio que mastigado, para você lançar no ECAC tudo, entendeu? Eu acho mais fácil. Assim, aí é cada uma forma de trabalhar. Ainda mais com esse negócio de diária. Porque tu já pensou, tu lança diária que vai ter, aí o cara voltou, aí você tem que excluir. Pô, essa é loucura, cara. É loucura. Beleza. Aí o cara voltou antes. Aí você tem que ajustar. Pô, mas, assim, eu não quero nem pensar muito nisso, porque é doideira, entendeu? Para mim, a pior coisa que vai ser essa, entendeu? Entendi. Beleza. Valeu. Mais alguma coisa? Abraão queria me fazer uma pergunta. É só no PV ou pode falar aí para todo mundo ouvir? Bom, então acho que é no PV. E aí, gente? Alguém... Não sei até qual é a pergunta. Pode ser por aqui mesmo. É o seguinte. A gente está com um recibo de um autônomo para pagar e pela primeira vez o valor do recibo, o valor que o autônomo vai receber, é um valor acima do teto, né? Uhum. E aí, é a primeira vez que está acontecendo isso com a gente, então a gente ficou na dúvida na hora de lançar a base de cálculo para o tributo do INSS, né? Porque o INSS vai ser pelo aquele teto, né? De 825,82, que você até botou aqui como exemplo hoje.
E a base? A base vai ser pelo teto ou vai ser a base vai ser o valor do recibo? Não, o valor vai ser. O Abraão me falou o valor. Então, o valor do INSS vai ser o teto, 825 e os quebrados. Não, Aí não é desse. Oi? a gente está com dúvida desse valor, a gente está com dúvida da base de cálculo. Então, menina, vai ser 825 e os quebrados. Aí é isso que você vai retirar. Aí vai ficar, por exemplo, acho que o valor dele é quase 15 mil reais. Vai tirar dos 15 mil esses 825 e vai ter lá o valor. Você vai jogar 22,5 desse valor, ou 27,5 desse valor. Desse valor do 27,5, você vai tirar o. Vai Peraí, a gente está falando de R, não, Carlão, a gente está falando de INSS. Então, é 825, não tem mais a tirar. Não, eu estou falando da base, não estou falando do tributo. Ué, a base é 825 reais. O maior valor é 7 mil e poucos reais. Não, a base de cálculo vai ser o mesmo valor do tributo? Gente, a base de cálculo é 7.500 e algumas coisas. Aí o valor, 11% disso, dá 825 reais. É esse o valor, o máximo que você pode descontar do trabalhador. Ele pode ganhar 100 mil reais. O máximo que você pode descontar dele é 825 reais. Isso, eu sabia dos 825. A nossa dúvida era a base de cálculo para colocar lá no CIAF. Então, vai ser o teto, não é isso? É, o, te- 7 mil e pouco, no caso, não é isso? o CEAF você vai colocar isso. Você não pode colocar mais do que isso. Pronto, é isso que eu queria saber. Ele também, valeu. Mais alguma coisa, gente? Todo mundo compreendeu tudo? Está dominado, então? Prontos para o REINF agora, 2024? Jurídico, parecer jurídico, importação, todo mundo está dominando? Então, gente, eu não sei se a Sueli está aí, que ela disse que queria falar com a gente. Se não tiver, eu dou aqui por encerrado. Não sei se o pessoal preencheu aí. Por mim. Tô sim, Carlão. Opa. Bom, gente, se ninguém tiver mais nada a falar e o pessoal do Sarec tiver, que ela disse que queria falar conosco, não tem mais nada assim do acrescentar, eu só tenho a agradecer. Queria desejar aí um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo. Desculpa alguma coisa, tá gravado aí né, Bia? Vai ficar gravado aí essa apresentação, depois vai estar lá na COGEAD, entendeu? A gente também está fazendo aí um manual onde vai estar todas essas informações para que vocês possam ver as apresentações e também as apresentações de forma de vídeo e a base legal, onde a gente tirou isso para ver que não é da cabeça. A partir de janeiro, a professora Juliana vai estar também conosco. Então, assim, é o que a gente pode fazer, né? A gente tem dúvida, eu também não sei tudo, não, quer dizer, não sei nada. Estou aprendendo aí com cada um de vocês. Como eu falei, a Rosana, a gente conversando, tive a oportunidade de ver coisas que eu não sabia, o Maurício me ajudou e outras pessoas também. Então é isso, gente. Obrigado aí. Desculpa alguma coisa e feliz 2024 aí que a gente não se falar, tá bom? Carlão e todos, feliz 2024 para vocês e sempre que precisarem aqui do CX, pode contar com nossa equipe. A gente vai fazer o possível para ajudar naquilo que for de dúvida de vocês, tá bom? Grande abraço, hein?